Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma alegria imensa saudá-los, compartilhar com vocês para essa linda e maravilhosa transmissão, na qual damos graças ao nosso Deus. Bendito e louvado seja seu santo nome. Glórias a nosso Deus, que o amamos e o adoramos com todo o nosso coração. Nosso Deus, nossa vida, nosso tudo, nossa alegria, o Deus vivo, o Deus real, o Deus que nos fala através do dom da profecia, o Deus que se manifesta com os dons espirituais e tem levantado a sua igreja nos 5 continentes e muitas nações do mundo. Que poder tão grande de nosso Deus! Quão maravilhoso é maravilhoso o nosso Deus! Quão orgulhoso nos sentimos de nosso Deus! Bendito e louvado. Vamos dedicar essa reunião com todo o nosso coração. Bendito Deus celestial, bendito Deus de poder, Senhor dos céus e da terra, Criador de tudo quanto existe, nosso Deus, nosso Senhor, nosso amado Deus, Salvador, nosso amado Redentor. Tu és o Deus que nos tem abençoado, Tu és o Deus que nos tem resgatado, Tu és o Deus que nos trouxe a este lugar para conhecimento de Sua verdade, Tu és o Deus que nos tem feito promessas maravilhosas através do dom da profecia, Tu és o Deus bendito que nos tem ensinado a doutrina por meio da nossa irmã Maria Luísa, e que Tu, Senhor, também é o Deus que nos cumpre as Suas promessas, Suas palavras, nos enche de paz, de gozo, de felicidade, nos tem dado os dons espirituais, para que nos alegremos, para que nosso coração desfrute e se recrie em Tua imensidão, em Tuas maravilhas, na Sua glória, em Teu poder, em Tua imensidão, em Tua grandeza. Por isso Te amamos, Senhor. E vamos nesse instante, Senhor, nos apresentar diante de Ti, Te dedicar essa reunião maravilhosa, essa pregação. Senhor, Te suplicamos que o Senhor receba a leitura da Bíblia, os cânticos, os louvores de todos os Seus filhos, Teus filhos de Deus que Te adoram, Senhor, com todo o coração. E que se agrade, Senhor. E que seja assim, Senhor, que o Teu Santo Espírito desça sobre nós, aleluia, glória a Deus, e desça do Teu Espírito Santo, manda fogo celestial, manda o fogo do céu, Senhor, o poder do alto, o poder do Senhor em nossas vidas. Desperta, Senhor, a sabedoria, desperta também o conhecimento, desperta as qualidades, os frutos, glórias a Deus, que assim seja, Senhor, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, no Salmo 84, vamos ler os primeiros 4 versículos e logo vamos ler o versículo número 10. Vou lendo e os irmãos vão me seguindo a leitura, mas todos juntos, lendo em voz alta, para que participemos dessa preciosa reunião. Glórias ao Senhor. Vamos ler para exaltação e louvor do Rei da Glória. Salmo 84, versículo 1. Quão amáveis são Tuas moradas, ó Senhor dos exércitos. Vamos lendo todos. Anela minha alma, e ainda ardentemente desejas os átrios do Senhor. Meu coração e minha carne cantam ao Deus vivo. Até o pardal encontra lar, e a andorinha um ninho para si, onde ponha seus filhotes. Perto de Teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, perpetuamente Te louvarão. Agora vamos ler no versículo 10. Porque melhor é um dia em Teus átrios que 1000 fora deles. Escolheria antes estar à porta da casa do meu Deus que habitar nas moradas do mal.
Amém. Louvado ao Criador. Pode sentar, irmãos. Assim, com essa alegria, com esse júbilo, com essa disposição, vamos preparar o hino número 66. Sou soldado de Jesus. E antes de cantar esse hino, queria compartilhar também que a nossa irmã Maria Luísa, nas últimas pregações que realizou, em Mateus, creio que Mateus 3 ou 4, nossa irmã convidava muito as pessoas que estão vendo as transmissões, a que fossem às congregações, que buscassem os endereços e se congregassem conosco e escutassem profecia. Tem um testemunho muito bonito de uma pessoa que colocou muita atenção e disse: vou fazer assim como a irmã Maria Luísa está ensinando. E foi à igreja, numa situação muito difícil, o seu lar estava destruído e tinha também uma situação econômica muito complicada, porque ele estava sem emprego. E disse ele que quando recebeu a profecia, o Espírito Santo lhe falou dos seus problemas e falou o seu coração. Ele ficou muito emocionado e disse: pastor, valeu muito a pena e mais maravilhoso ter vindo aqui, e fico feliz. Estava muito mais feliz ainda que, passando alguns dias, o seu lar foi restituído e conseguiu um bom emprego. Glórias ao nome do Senhor. Essa é a obra de Deus. Pô atenção a tudo que nossa irmã Maria Luísa nos ensina. Aí está a bênção. E pôr em prática. Glória a Deus. Também algo bonito que aconteceu, que a nossa irmã Maria Luísa nos contou, e disse a ela: leia o livro de vivências para conhecer a história da igreja, porque essa irmã tinha um problema em seus olhos em toda a sua vida. Esse testemunho está na página da internet da igreja. E a irmã leu o livro de vivências, como a irmã lhe instruiu, e ela começou a enxergar bem. E ela ficou maravilhada, pensou que era só naquele momento. Mas no dia seguinte, ela amanheceu enxergando perfeitamente. Glórias ao nome do Senhor. Colocar muita atenção a esses ensinamentos que nossa irmã Maria Luísa nos dá. Glória a Deus. Vamos cantar o hino número 66, Sou soldado de Jesus. Somos, irmãos? Claro que somos. Glória a Deus. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No te
Aleluia. Glórias a Deus. Bendito, poderoso, grande é nosso Senhor. Te amamos, te adoramos com todo o nosso coração. Quão grande é nosso Deus. Bom, que maravilhoso é cantar ao Senhor. Sentimos felizes cantando ao Senhor. Claro, é um regozijo muito grande em amar e glorificar o nome do nosso Deus, cantar a Ele, dar-lhes graças. Vamos cantar também outro hino, o hino precioso, que se denomina Guia-me, ó Salvador. É isso que todos queremos? Esse hino número 76, e cantar com entendimento, sentindo e entendendo aquilo que estamos cantando, sentindo no coração e dizendo com nossas bocas, glórias a Deus. Poderoso, louvado o nome do Senhor. Assim cantando, podemos receber o batismo com o Espírito Santo, podemos ser curados espiritualmente ou fisicamente. Deus pode fazer um milagre, porque os dons espirituais estão atuando. Tudo na igreja é com os dons espirituais, e por isso nos sentimos tão felizes e gratos com o Senhor, porque Deus tem levantado a igreja. Você sabe que a igreja é um corpo e a cabeça é o Senhor Jesus. Nós somos o corpo. E o Senhor aperfeiçoou esse corpo com sua palavra, com os dons espirituais. Glórias ao Senhor. Por exemplo, quando a nossa irmã Maria Luísa ensina, aí estão os dons atuando. Quando ora por todos, estão atuando os dons. Por isso que temos que valorizar tanto a bênção que temos na igreja, de todo o material que fica ali na página web da igreja, na página da internet, esta que está mostrando para todos verem, para que conheçam. Esse é o canal oficial da igreja, e também no canal do YouTube. Tudo aqui na igreja se ensina, e tudo que na igreja participa, que é algo dado por Deus, que é algo que Deus revela, glórias ao Senhor. Tudo isso temos que cuidar como um tesouro. E nós temos que valorizar, zelar. A igreja, por exemplo, não envia por WhatsApp, por canais de WhatsApp, mensagens para falar com as pessoas. A igreja não faz isso. A igreja envia as suas mensagens, suas pregações, seus ensinamentos, os testemunhos, os anúncios, mas não começa a interagir com as pessoas. Isso é importante que saibamos.
A igreja nunca pede às pessoas dinheiro por canais de internet. Digamos que um WhatsApp dizendo para você que chega um WhatsApp solicitando que lhe dê dinheiro. Não é da igreja. E nós sempre temos que valorizar muito o que Deus nos tem dado. Temos escutado uma infinidade de testemunhos da maneira como Deus nos tem ensinado, da unidade, que o Senhor colocou a nossa irmã Maria Luísa como a nossa mestra, para que nos ensine a doutrina. Glórias a Deus! Todos sabemos. E essa é a explicação porque tantos irmãos têm sonhos, visões, experiências reais, vem da nossa irmã Maria Luísa, em todos os lugares do mundo. É porque Deus quer que as pessoas valorizem a doutrina, os ensinamentos que nossa irmã Maria Luísa nos dá. Assim, por exemplo, escutamos recentemente um testemunho de uma pessoa que ainda não havia chegado à igreja e ela estava quase na hora de dar à luz, estava em trabalho de parto, estava com sangramento e nesse momento entrou uma enfermeira e essa enfermeira a consolou porque os médicos não sabiam o que fazer, queriam levar para um hospital com mais recursos. Nossa irmã Maria Luísa lhe impôs mãos, lhe consolou, lhe disse: não se preocupe que o seu bebê vai nascer bem e você vai ficar viva. E efetivamente assim aconteceu. E essa pessoa, depois de 9 anos, chegou à igreja e quando chegou, quando viu ali no quadro de avisos a foto da irmã Maria Luísa e quando viu a pregação da nossa irmã Maria Luísa e a reconheceu e disse: essa foi a pessoa que esteve do meu lado quando eu estava morrendo. Creio no que ela me ensina. Creio nela. Creio porque ela ali esteve. E Deus me deu essa experiência para que eu valorizasse. Glórias a nosso Deus, é isso? Também por esses dias, uma mãe muito entregada a Deus, no qual sua filha não falava. E ela já levava muitos anos sem falar. Mas sempre vinha à igreja, sempre estava na congregação. E de um momento para o outro, disse a mãe, que a filha se aproximou falando. E que a mãe ficou maravilhada, escutando a sua filha falar, e que ela lhe disse, ele dizia que a nossa irmã Maria Luísa, durante o louvor, lhe impôs as mãos, e que assim ela voltou a falar, e teve essa possibilidade de falar, é dizer, Deus lhe deu a fala, glórias ao nome do Senhor. Para que Deus faz isso? Para que faz? Para que nós valorizemos a unidade da igreja e creamos que tudo que nossa irmã Maria Luísa nos ensina é verdade. E que Deus é que está com a nossa irmã. E esse é o ensinamento para que nós valorizemos. E assim não escutar quando alguém diz que eu sou que ensino, que o que se ensina na igreja não é, que agora é tudo comigo, porque vai ter comunicação por WhatsApp, vamos marcar uma reunião em outro lugar. Nada disso. Mas nós vamos valorizar o que Deus nos tem ensinado. De acordo, irmãos? E para completar o regozijo, também recentemente, um casal muito dedicado ao Senhor, viveram uma experiência muito forte, porque seu filho morreu, um bebê, e eles, quando entraram ali para ver o seu filho, que acabava de morrer, deram graças a Deus. Obviamente estavam muito tristes, mas foram gratos a Deus e começaram a cantar Tudo é Possível. E nesse momento entrou nossa irmã Maria Luísa e impôs mãos ao bebê. E esse bebê voltou à vida. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos ser muito cuidadosos, vamos zelar muito. Não vamos permitir que ninguém venha dizer que não, que há outro lugar onde que ensina o mesmo que aqui. Então agora, vamos por WhatsApp, vou ensinar vocês, e vamos começar a perguntar as coisas, e vocês respondem. Não façam isso. Nós seguimos naquilo que Deus nos tem ensinado e valorizamos aquilo que Deus tem cimentado em nossas vidas com todo o seu poder, ao respeito do qual não temos que o quê? De ser gratos a Deus, glórias ao Senhor. É isso que tem que haver no nosso coração. Agora os irmãos já sabem, os canais oficiais, não há outra forma de comunicação, e não dar atenção a esses tipos de convites, mas vamos ser fiéis com o nosso Criador. Glórias ao Altíssimo. E vamos dar graças ao Senhor, vamos ficar de pé, vamos dar graças ao Senhor, o nosso Criador, por todas as suas bênçãos, pela igreja, por nos deixar estar aqui, por falar aos nossos corações, por nos guiar, por nos abençoar.
e nos dá felicidade. Oremos, irmãos. Bendito Pai Celestial, te amamos com todo o coração, te adoramos com todas as nossas forças. Obrigado, Senhor, por tua manifestação no meio de nós. Obrigado, Senhor, porque nos ensina a verdade. Obrigado, Senhor, porque tu dá, Senhor Deus, esse sonho à nossa irmã Maria Luísa, que está relatado no livro de vivências, onde te dizias a ela que havia chamada, que ajudasse ao Senhor. O Senhor disse a ela: ajuda-me a escolher as almas para o reino. E nossa irmã Maria Luísa ajudava o Senhor naquele sonho, e todas as almas procurava salvá-las. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Essa é a nossa bênção, Senhor, essa doutrina, esse ensinamento. Por isso amamos o que o Senhor tem estabelecido, a sua igreja, e amamos a união da igreja, e amamos a sua manifestação, amamos teu poder, todos os milagres que tu fazes, Senhor, tudo que nos ensinas, e te agradecemos com toda a força do nosso ser, as suas bênçãos espirituais e também as materiais, e no nome do Senhor Jesus Cristo. E também te pedimos, Senhor, que abençoe os dízimos e as ofertas, que receba, Senhor Deus, esta oração. Obrigado, Senhor, porque nos dá a vida e a saúde para trabalhar, para poder ter entradas de dinheiro. Tudo vem de tua parte, Senhor, porque os dízimos e as ofertas, Senhor, sejam multiplicados na igreja, em todas as nações, para que o seu evangelho se estenda, Senhor. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a nosso Deus. Vamos, irmãos, vamos cantar 2 coros. Vamos cantar o coro 150. Santo Espírito, enche a minha vida. Quem quer que o Espírito Santo desça sobre suas vidas? Quem quer falar em línguas? Quem quer profetizar? Glórias a nosso Deus. Que o Senhor desperte esses dons espirituais e cantemos com felicidade, com gozo, com alegria. Vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, aleluia, vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Desce, Senhor, desce com teu poder. Enche nossas vidas, Senhor. Bendito o nome do Senhor. E por último, vamos cantar o coro 171. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. Glórias a Deus. Que assim seja. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. Satura-me, Senhor, com teu Espírito.
Glória a Deus. Louvado, louvado, louvado. Louvado, louvado, poderoso, poderoso, santo é o Senhor. Irmãos, vamos a receber agora nossa amada irmã Maria Luísa. Glórias ao nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, irmãos e irmãs, aqui na igreja onde estou neste momento, os que me acompanham, e uma saudação também, muitas bênçãos do céu para todos os que me veem nesse dia, nesse ensinamento maravilhoso que vamos ter no dia de hoje, e que segue as recomendações que sempre lhes tem dado. A todos aqueles que fielmente no domingo se conectam, então os convido também para que vá à congregação mais próxima. E vocês também recebam a bênção de Deus, recebam esse benefício maravilhoso que é a imposição de mãos por cura, por libertação, e também para que recebam profecia, para que Deus lhes fale. Porque Deus fala ao coração, à alma, ao ser, para que Deus guie, oriente e o console. Então, esse é o grande convite. Que o Senhor abençoe a todos e a todas. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares e vamos iniciar aqui nosso ensinamento. Desculpar-me-ão, porque o ensinamento de hoje será um pouco longo, pois me propus ensinar capítulo por capítulo. Tem alguns capítulos que têm muitos versos, outros capítulos são muito curtos. E de acordo com isso, pois assim mesmo é a duração do ensinamento, mas eu sei que vocês têm paciência comigo. Vocês já sabem, além disso, que no domingo tiramos tempo para dedicá-lo a Deus esse dia. E eu sei que vocês vão tolerar-me e vão me desculpar. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nos corresponde o capítulo 5 de Mateus. Estamos estudando Mateus, estamos analisando, meditando neste evangelho ou com este evangelista Mateus, discípulo do Senhor. E ele aqui narra tudo o que viu, ouviu, ainda que não tudo, senão uma parte, narrando os feitos e as experiências que viveram com o Senhor Jesus Cristo quando ele esteve na terra pregando sua palavra, pregando as boas novas de salvação, pregando o reino dos céus. Assim como nos capítulos anteriores estivemos lendo que o primeiro que começou a pregar o reino dos céus foi João Batista e preparou o coração de muitos, dizendo-lhes: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Logo, já depois, continua o trabalho o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo começa a pregar o reino dos céus. Começa a pregar e a ensinar o novo método de salvação, que é o que muitas pessoas não entenderam. Tem muitas pessoas que dizem que vivem no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e que a lei de Moisés, comparada com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é muito diferente de ser uma religião tão distinta, tão diferente. Mas não é assim. Nós que já entramos neste caminho maravilhoso do Senhor, percebemos que o que aconteceu na antiguidade com a lei de Moisés é que estava falando a lei de Moisés de tudo o que viria no futuro no sentido espiritual. A lei de Moisés foi algo físico, material, onde as pessoas, o povo, tinham que cumprir muitos requisitos, submeter-se a preceitos e muitas regras, e tudo isso tinham que cumprir ao pé da letra. Além também de ter um coração nobre, um coração humilde, simples, disposto para Deus.
Isso foi o que Deus disse a Moisés que ensinasse ao povo. Mas o povo ouviu ou prestou atenção a todo o material, ao físico, para cumprir certas regras. Mas nunca se olharam seu coração. Nunca se aproximaram de Deus. Nunca foram obedientes ou amaram a Deus como Deus queria que eu amasse. Portanto, por isso, esse método de salvação fracassou, de certa maneira. Não porque Deus tenha fracassado, nem Moisés tenha fracassado. Fracassou o povo, porque não pôde submeter-se nem cumprir a vontade do Senhor. Deus bem disse a Moisés, quando lhe deu os mandamentos, disse-lhe: diga ao povo que todo aquele que cumprir todos os mandamentos terá a vida, viverá a vida eterna. E o povo não cumpriu. Eles faziam certas coisas, o mais simples, o mais fácil que eles tivessem a seu alcance, fizeram-no. Mas aquelas coisas morais, aquelas regras do coração, dos sentimentos, aquelas qualidades e virtudes que deviam cumprir, não fizeram. Por isso, fracassou esse método de salvação. Já esse não era um método. O Senhor, como sabia que o povo, que era duro de coração e que eles não iriam cumprir, de toda maneira nosso Deus seguiria em frente com seu plano de salvação. Ele seguiu em frente. E por isso preparou para o futuro um rei perfeito, um salvador, o precursor da salvação que viria, e que ele sim cumpriria a lei ao pé da letra e também a estaria anulando para iniciar uma nova etapa no caminho ou na vida do ser humano. Uma nova etapa, um novo caminho de salvação. Por isso se diz que o Evangelho significa as boas novas de salvação, as notícias novas. Já as pessoas não estariam salvando-se por não trabalhar no dia de sábado, ou por não comer certos animais, ou por fazer, muitas coisas físicas e materiais que lhes ensinou. Já eles não se salvariam por isso. Senão a salvação era já crendo no enviado de Deus. Tinha que crer no enviado do Senhor. Aquele precursor que Deus tanto tinha oferecido através dos profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel e outros. O Senhor disse: para esse futuro vem o Salvador, e ele sim dará a salvação, e ele sim vai construir um povo santo, perfeito. Ele sim vai construir uma igreja perfeita, porque é com o poder de Deus, com o poder de seu Espírito. É assim como o Senhor Jesus Cristo começa a pregar o reino dos céus. Isso é o reino dos céus, o reino que é um reino espiritual, não é um reino físico. Alguns, entretanto, estão esperando o Messias, ao Salvador, estão esperando este rei físico. Mas o rei já está conosco, ele já veio. E agora ele pregava e dizia: preparem-se, o reino dos céus, os que queiram entrar neste reino. É assim como no capítulo 5 de Mateus, diz que o Senhor já começa a pregar e a ensinar esse novo método de salvação, a ensinar ao povo, aos judeus, aos israelitas, que eles não tinham se submetido à palavra de Deus, não estavam cumprindo, e que, portanto, o Senhor lhe daria um novo método, anunciava-lhes um caminho mais simples, talvez, mais simples, para que eles pudessem obter as bênçãos espirituais, as bênçãos da vida eterna. E aqui no verso 1 diz: vendo a multidão, diz que quando ele viu a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, seus discípulos se aproximaram, abriu sua boca e começa a ensiná-los. E ele começa a dizer: felizes. Aqui começa o Senhor com uma lista de bem-aventuranças dada a todos aqueles homens e mulheres que estariam dispostos a crer nele, a seguir seus passos até o final. Eles estariam dispostos a entrar no reino
dos céus, a ganhar essa vida eterna. Aí começava o Senhor a formar seu povo, a formar sua igreja. E assim ele dá a lista de todos os requisitos que devem reunir os que desejam, os que procuram e querem ganhar a salvação ou ganhar a vida eterna. Os que desejam entrar no reino dos céus, participar dessa formosa bênção. São esses requisitos, essas bem-aventuranças. Quem sabe nessas bem-aventuranças se engloba tudo o que é o evangelho, o que são essas boas novas, esse método. O que é que o homem tem que fazer sem deixar de fazer? Muitas coisas materiais também que tem que abandonar. Mas o mais importante é isso, o coração, a alma, o ser, quando lhes diz: felizes os humildes ou pobres de espírito. Não está dizendo os pobres de dinheiro, senão falando os pobres de espírito. Eles, ao ser pobres, diz que eles vão herdar o reino dos céus, porque como eles são pobres de espírito, dispostos, uma pessoa humilde, simples, disposta a ouvir a palavra de Deus. E lógico, o Senhor imediatamente começa a abençoá-lo e a dizer-lhe: és feliz porque estás crendo. E tu vais ganhar a vida eterna, porque entras ao reino. Ele diz também, outra bem-aventurança: os aflitos também são felizes. Os aflitos, não aqueles aflitos porque lhe deram um castigo físico, porque estão amputando-lhe um braço, estão cortando-lhe uma perna, estão aflitos, não. Ou porque aqueles aflitos, porque lamentam e desejam, estão sofrendo na vida e clamam, quem sabe, e pedem ajuda. E dizem: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu estou sofrendo. Eu tenho tudo na vida, mas não há paz em meu coração. Não tenho felicidade. Eu sofro muito. Eu não encontro paz em nenhum lugar. O dinheiro não me dá felicidade. Então o Senhor, essas pessoas que choram porque ouviu a palavra de Deus e se comoveu e creu, e então tem toda a decisão em sua vida de seguir este caminho do Senhor quando conhece o caminho de Deus. E ali terá sofrimento ou perseguição do inimigo. E o inimigo, quem sabe, vai fazê-lo sofrer. Mas essa pessoa segue firme. Então, segue firme. Ainda que chora e sofre porque o inimigo a faz sofrer, ele segue em frente no caminho do Senhor. Porque teve humildade em seu coração. Porque reuniu também o requisito de que era pobre de espírito. Mas acontece que também esse crente tem que ser manso, diz. Felizes os mansos, no verso 5. Então, essas bem-aventuranças é para que uma só pessoa, homem ou mulher, tem que cumprir e reunir todos estes requisitos, todas essas bem-aventuranças. Isso não está aqui separado. É um só o que tem que ser. Então, esse humilde, esse aflito, porque creu no Senhor e está submetido a muitas perseguições, mas segue em frente. Então diz, é manso também. E diz o Senhor, os mansos também são felizes. Eles receberão uma consolação. Como nós vamos dizer que não recebemos consolação se hoje nós temos o Espírito Santo? E Ele nos consola, Ele nos fala, Ele nos guia, nos orienta, nos faz promessas. Então, somos felizes? Então, dizemos mansos, porque nosso coração o dispomos para Deus. A pessoa mansa dispõe seu coração para Deus, é nobre e aceita o plano de Deus, aceita a palavra do Senhor. E diz que também há outra bem-aventurança, que o mesmo personagem, o mesmo homem ou mulher, cada um de nós, temos que cumprir todos esses requisitos. Temos que ser humildes. Temos que estar aflitos pelas aflições ou perseguições do inimigo, mas não vamos fraquejar, nem desmaiar, nem voltar atrás, senão que sigamos em frente. O Senhor nos consola. Quando temos tribulações, o Senhor nos consola. Também temos que ser mansos.
mansos, e diz que receberemos a terra como herança. Qual terra? A vida eterna. Mas desde este momento em que nós conhecemos o caminho de Deus, já iniciamos o caminho nessa terra nova. Já estamos iniciando nessa vida. E logo um dia, pois vamos ter a vida eterna e lá, uma terra nova que Deus tem nos preparado. Então, outra bem-aventurança que o Senhor quer que sejamos: os que têm fome e sede de justiça, os que anseiam e desejam conhecer o caminho de Deus, a doutrina verdadeira do Senhor, o caminho pelo qual tem que seguir. Aquelas pessoas que desejam ardentemente em seu ser conhecer a Deus, conhecer seu caminho, sua palavra, sua doutrina, fazer sua vontade, agradar a Deus, diz que eles serão o quê? Saciados. O Senhor lhes dará mais. Então, o que pede, o que tem, diz que o Senhor lhe dará mais. Então, a outra bem-aventurança que nós temos que ser misericordiosos. Diz, o misericordioso também alcançará a misericórdia de Deus. Então, temos que ser também misericordiosos. Essa misericórdia, temos que ter paciência com as pessoas, tolerância, estender a mão às pessoas, ajudar, ser generosos, não guardar rancor de ninguém, não odiar, não ser invejoso nem egoísta com ninguém, não tratar mal as pessoas, não insultar palavrões insultantes, senão amar e ter paciência e tolerar e ser educados e comportar com as pessoas com amor e com simplicidade. A isso é o que se chama ter misericórdia. Não irmos contra a pessoa. Quem sabe as pessoas alguém tenha muitos defeitos. Então não podemos ir contra dessa pessoa porque tem aqueles defeitos, senão ter misericórdia e pedir a Deus por essa pessoa. E quando falamos com a pessoa, tentar ensinar-lhe e ter paciência e corrigi-la, e orar e guiá-la pelo caminho que deve andar. Essa é a misericórdia. E diz que quando nós nos comportamos dessa maneira, então Deus também é misericordioso conosco. A outra bem-aventurança, os de coração limpo, é a que segue? Leiam o 8, o que é o que diz? Então, não é que tenha outro grupo, somos nós. Já temos que reunir todas essas bem-aventuranças. O coração limpo também, ser cuidadosos, que em nós não tenha ambição, que não tenha cobiça, que não tenha avareza, ódios, rancores, vinganças, etc. Todas essas coisas, que não tenha todas essas coisas em nosso coração, que não tenha ressentimentos, que não tenha ódio contra ninguém, nem inveja, nem ciúme, nem que eu deseje fazer mal a ninguém, nem maquinar contra as pessoas. O coração deve estar limpo. Limpo o coração. Isso temos que ser cada um de nós. Diz que quando nós reunimos este requisito também, diz que o que acontece? Veremos o quê? Veremos a Deus, mas desde aqui, desde essa terra, nós podemos ver a mão de Deus, o poder de Deus. Tem muitos testemunhos, o que eu agora ouvia, o irmão Carlos Alberto, esses testemunhos de pessoas que Deus deu-lhes experiências espirituais e vem como uma visão. Nessa visão vem a misericórdia de Deus na cura, em restaurar as pessoas de alguma doença. Então Deus faz isso com essa pessoa, então a pessoa começa a conhecer a Deus. Quando recebe um milagre, quando Deus se manifesta em sua vida, quando uma pessoa fala em línguas, quando ou profetiza, ou impõe mãos, ou tem discernimento, ou tem o dom de libertação, muitos dons que há, essa pessoa começa a ver a Deus. Quando Deus lhe faz milagres, lhe cumpre, lhe faz promessas, e lhe cumpre as promessas e o abençoa, e o Senhor cumpre tudo o que ele prometeu, e o Senhor lhe dá tudo, lhe põe, o guarda, o protege e põe em sua mão muitas coisas quando a pessoa ora e pede a Deus. Então, isso se chama conhecer a Deus, ver a Deus. Estou vendo a mão de Deus.
Deus está me abençoando. Deus me falou, me prometeu, me consolou. Vejo a Deus. Não o vejo fisicamente, mas estou vendo sua bênção, vendo sua mão poderosa em mim, vendo o poder e a manifestação do seu Espírito Santo em minha vida e em tudo que faz comigo e com os meus. Isso se chama ver a Deus. E logo um dia, quando já chega a morte, quando já é o final da vida, então veremos o Senhor face a face. Essa é a promessa. Assim que diz, os de coração limpo verão a Deus. Desde agora, nós já podemos dizer que muitos dos que estamos aqui têm experiência e temos experiência de que estamos vendo a Deus. Estamos vendo a mão de Deus, por isso cremos e por isso estamos aqui congregados, louvando o seu nome. Por cima de todas circunstâncias da vida, louvando e seguindo o caminho do Senhor. Estamos vendo a nosso Deus, dizemos, conheço o Senhor, eu sei como é meu Deus. Eu sei que o Senhor é amor, sim, mas também o Senhor quer que eu me submeta e lhe obedeça, porque senão, pois ele vai me castigar. Então também conheço o Senhor, que ele sim pode lhe dar ira e enfurecer-se contra o desobediente? Não. Eu tenho que reunir todos esses requisitos. Quero ter todas essas bem-aventuranças que eu as vivo em minha vida, para desfrutar e ganhar todas essas bênçãos que estão aqui enumeradas. Também diz que devemos ser pacificadores. Diz que os pacificadores serão chamados, o quê? Filhos de Deus. Por aí, no Evangelho de João, no Evangelho não, mas na Epístola de João, de 1 de João, creio, fala João que diz que os filhos de Deus, os filhos de Deus não praticam o pecado. Não praticam o pecado. Como um filho de Deus vai praticar o pecado se é filho de Deus, quando já é filho de Deus? Pois ele já não tem essa tendência, nem essa vontade em sua carne para pecar. Então, essa é um outro requisito nosso, que se queremos, desejamos ser chamados filhos de Deus, pois temos que reunir todas essas bem-aventuranças em minha vida, em meu coração, em meu ser, cumpri-las, não praticar o pecado, para poder ter esse privilégio de considerar-me filha de Deus. Assim que essa é a nossa luta, isso é o que nós hoje estamos aqui lutando, cada dia, analisando, lendo a Bíblia, aprendendo a doutrina, pondo em prática todos esses escritos. Tem muitas pessoas que dizem que não sabe já nem o que falar, nem o que pregar, porque tudo já o sabe de memória. Mas o assunto não é saber tanto de memória os escritos, senão entendê-los, compreendê-los, discernir, chegar à profundidade do sentido do que Deus quer nos dizer através desses escritos maravilhosos. Colocá-los em práticas e vivê-los e senti-los em nosso coração e em nossa alma. Isso é o mais importante. Então, tem outra bem-aventurança que nós temos que reunir. Diz, os que sofrem perseguições por causa da justiça. Sim, nós muitas vezes, quando nos convertemos, tem muitas pessoas, quando chegaram a este caminho e se converteram e seguiram no caminho do Senhor, sua família tem sido um dos primeiros que sua família os menosprezam, os deixam, em alguns lugares os deserdam, lhes tiram tudo, os ameaçam, porque não querem que sigam o caminho de Deus, senão que continuem vivendo essa vida do mundo, essa vida pecaminosa. Então as pessoas dizem não. Eu prefiro que não me deem herança, prefiro que não me deem nada, que minha família não me considere, mas eu vou seguir o caminho de Deus. Então ele segue o caminho do Senhor, tolera e suporta essa perseguição e diz que o Senhor vai lhe dar o quê? O reino dos céus. Diz, deles é o reino dos céus. E a outra bem-aventurança diz, por causa da palavra do Senhor, diz, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Todas essas coisas, alguns de nós, muitos, temos vivido na vida, que nos perseguiram, nos injuriaram, nos caluniaram, dizem muitas coisas, nos vituperam, mas temos que seguir em frente.
Tem que seguir em frente porque o Senhor diz é feliz. Porque estás no reino dos céus. Porque ganharás a vida eterna. Porque viverás ali, nesse reino de maravilha. Assim que siga em frente e não te preocupes, és feliz. E no verso 12 diz, regozijai-vos, alegrai-vos porque vosso galardão é grande nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vos antecederam. O Senhor consolou, pregando e falando isso a um grupo, a um povo, a uns discípulos também, falando-lhes, ensinando-lhes. Estes são os requisitos, isto é que cada pessoa deve reunir, deve cumprir, para poder o quê? Pertencer ao reino dos céus. E nós aqui também estamos lutando e estamos desejando com todo o nosso coração chegar lá nessa terra nova, no mais além. Depois da morte, estar com nosso Deus. Assim que aqui estamos lutando e seguimos aqui este caminho. Sigamos este caminho e não nos esqueçamos de estar repassando a bem-aventurança, onde o Senhor nos insta a que sejamos fortes e valentes e sigamos em frente. Bem, aqui, como eu dizia antes a vocês, o capítulo dos evangelhos. Cada capítulo, pois, tem certos versos, por exemplo, aqui diz que é o verso 1 ao 48. Então, como quero ler todo o capítulo, tem muitos temas. E aqui já no verso 13, já terminamos aqui esse tema da bem-aventurança, do que cada um de nós devemos ser. Todas essas bem-aventuranças são para nós, para uma só pessoa, que a viva. Viver bem com Deus, bendito é o Senhor. E aqui no verso 13, o Senhor então, em sua forma de pregar, lhes diz, vós, diz aos seus discípulos, lhes diz, vós sois o sal da terra, lhes diz, porém se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando lhes diz, vós sois o sal da terra, é porque o sal é o que dá sabor à comida. Uma comida que não tem sal, não tem gosto. Lhe põe sal, já tem sabor? Então, os discípulos que o Senhor tinha escolhido, ou estava escolhendo seus discípulos, ensinou-lhes que eles eram o sal, quer dizer que eles eram os que iam começar, os que tinham a palavra de Deus, os que tinham o Espírito Santo, o poder, a capacidade, porque Deus daria a eles a capacidade, para que através deles iniciasse o começo dessa obra evangelizadora a todas as pessoas, a todo mundo. Então, por isso lhes diz, vocês são os sal, os que darão sabor, os que têm os testemunhos, os que têm o exemplo. Vocês são os que estarão ali ensinando e pregando, e a vocês ouvirão, porque Deus lhes dará esse poder, e com a ajuda do Espírito Santo, vocês estarão cumprindo este trabalho que Deus lhes deu. Evangelizar, falar do reino dos céus, falar do novo método de salvação, falar do evangelho, falar que é o mesmo. Falem às pessoas que hão de se converter para formar a igreja do Senhor. Então, vocês são este começo, vocês são esse sal. Cuidado, não voltem atrás. Não vão duvidar, não sejam rebeldes como foram os antigos, que foram rebeldes, que foram duros de coração, incrédulos e não quiseram obedecer nem submeter-se a Deus. Vocês não façam isso. Assim que vocês sigam em frente e sejam esse sal que dá o sabor. Logo aqui no verso 14 lhes diz também, vocês são o quê? A luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim brilheis vossa luz diante dos homens, de tal modo que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, a luz do mundo. Vós sois essa luz que vai iluminar. E não era somente os discípulos naquele tempo, aos que o Senhor estava lhes dizendo que eles seriam a luz do mundo. Eles seriam o início dessa luz. Mas nós hoje, também o Senhor quer que nós sejamos luz no mundo, assim também o Senhor quer que sejamos o sal da terra que dá o sabor à comida.
E devemos ser essa luz, que esse testemunho, esse bom exemplo, uma pessoa que tem a luz de Deus, tem doutrina, capacidades, talentos, dons, tem poder, tem o respaldo de Deus, o apoio de Deus, e fala e prega, e Deus está com essa pessoa, e então realiza-se milagres e sinais, e as pessoas começam a receber bênçãos e a ter paz em sua alma, em seu coração, a ter o de Deus, e querem seguir então o caminho do Senhor, porque essa luz os está iluminando, porque antigamente não sabiam o caminho de Deus, não sabiam para onde ir, tinha muitas religiões, muitas crenças, muita idolatria, e cada um seguia por um lado, e o outro siga por esse caminho, e o outro lhe dizia siga por aquele, e as pessoas viviam em confusão. O Senhor nos pôs a todos nós, para que sejamos também essa luz. E nós hoje temos que ser essa luz que ilumina, não apagá-la. Somos uma luz, somos um candeeiro que está aí aceso, que com nosso testemunho, e não somente o testemunho, senão com doutrina, você pode falar a uma pessoa, evangelizá-la, falar-lhe de Deus, convencê-la com o seu saber, com o que você aprendeu de Deus. Isso é o que você deve fazer, o que todos devemos fazer. Deus a cada um nos chama e nos traz à congregação porque o Senhor está formando sua igreja, mas Ele está aperfeiçoando a igreja e, além disso, o Senhor quer que nós nos preparemos também para ensinar às demais pessoas, ensinar-lhes, creiam em Deus, porque com Deus vocês serão felizes. E muitas pessoas são felizes. Eu creio que vocês são felizes e por isso estão aqui. Porque ninguém lhes obrigou nem os ameaçou para estar aqui neste lugar. É porque vocês sentiram a felicidade. Por quê? Porque a luz de alguém, a luz de outra pessoa que orou por vocês, que lhes falou, que o evangelizou, que o convidou, essa luz os trouxe. E agora que vocês são luz para outras pessoas. Essa é a luz que brilhará diante dos homens. Diz, essa luz, assim brilheis, vossa luz diante dos homens ou da humanidade, que vejam vossas boas obras, que se dê bom exemplo e bom testemunho de ter crido nesse reino dos céus maravilhoso, nesse evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho, boas novas, novo método de salvação. Seguimos aqui no verso 17, quando o Senhor diz, não penseis que eu vim para revogar ou tirar a lei ou os profetas. Diz, não penseis que eu vim para isso? Não vim para tirar, para revogá-la ou tirá-la, não. Eu vim para quê? Para cumpri-la. E realmente, o Senhor veio e cumpriu com toda a lei de Moisés. E depois que a cumpriu, então a tirou, a anulou na cruz do Calvário. E no verso 18 diz, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Isso o disse Deus. Moisés o disse através de Moisés, que a lei tinha que cumpri-la toda. E, como nenhum cumpriu a lei, o Senhor Jesus Cristo sim veio para cumpri-la e ele sim a cumpriu. Então, por isso, ele já a tirou e a revogou ali na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Já a lei de Moisés já não era um método de salvação. Já a lei de Moisés não era o caminho para a vida eterna. Já o caminho e o método era Cristo Jesus, o Rei, o Salvador que Deus enviou, o enviado do Senhor. Ele cumpriu a lei e ele, portanto, começou a dizer às pessoas, há outro método, assim que, prestem atenção, qual é o outro método que segue para vocês? Crer no que Deus enviou, naquele que Deus enviou. Diz no verso 19, portanto, aquele que violar um desses mandamentos, ainda que dos mais insignificantes, e assim ensinar aos homens, violando a lei, pelas coisas insignificantes que seja, se você as viola e assim ensina as pessoas, será considerado menor no reino dos céus.
Mas aquele que os cumprir, fizer os mandamentos, que os cumprir, que os ensinar, este será considerado grande no reino dos céus, dando a entender que as pessoas, a sua maneira e a sua comodidade, ensinavam a doutrina mal. Ensinavam a lei de Moisés mal. Somente o que lhes convinham era o que ensinavam. Aquilo que não lhes convinha, os guardavam e os escondiam e aparentavam que estavam cumprindo com Deus, mas não era assim. Portanto, o Senhor aqui estava dizendo que por isso a lei ninguém cumpriu, porque todos estavam aparentando. O Senhor sim cumpriu tudo. E diz o Senhor, porque eu vos digo que se vossa justiça, no verso 20, não superar a dos escribas e fariseus, de nenhum modo entrareis no reino. Estava dizendo aos seus discípulos naquele tempo e lhes diz: a justiça de vocês tem que superar agora, porque vocês estão crendo em mim, estão ouvindo minhas palavras. Estou pregando o reino dos céus, estou lhes ensinando a doutrina. E vocês estão me ouvindo e estão crendo, portanto, vocês são justos. E vocês são justos, e essa justiça de vocês supera dos escribas e fariseus, porque eles eram os mestres da lei de Moisés. Eles queriam ser os mais santos, os mais perfeitos, porque ensinavam a lei de Moisés. Eles a ensinavam, mas não a colocavam em prática. Então o Senhor lhes dizia: vocês, meus discípulos, nesse momento são mais justos que aqueles escribas e fariseus. Eles não poderão entrar no reino dos céus. Vocês sim poderão entrar no reino dos céus, porque me ouvem minha palavra e estão aceitando e seguindo o caminho. Isso que disse o Senhor a eles é algo que hoje também o Espírito Santo nos diz a nós. O Espírito Santo sempre nos ensina, nos admoesta para que nós sigamos o caminho. Ele sempre diz: seja perfeito, seja reto, endireita tua vida espiritual. Guarda-te de fazer isso ou fazer aquilo ou fazer o outro. O Espírito Santo nós o temos hoje, que é o que nos está guiando e orientando. Ele é nosso mestre, agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por sua promessa, que Ele fez de enviar o Espírito Santo, porque se não fosse pelo Espírito Santo, pois nós hoje provavelmente não estaríamos aqui, porque quem teria nos falado a verdade é o Espírito de Deus, o que está no mundo evangelizando e falando do poder de Deus e ressaltando a verdadeira identidade de quem é o Senhor Jesus Cristo. Que a honra e a glória seja para nosso Deus, que Deus teve misericórdia de enviar seu Espírito para ensinar-nos, assim como o Senhor esteve ali naquele tempo ensinando a seus discípulos. E aqui no verso 21, então diz: ouvistes o que foi dito às pessoas antigas, ao povo anterior: não matarás? Diz: e aquele que matar será réu de juízo? Isso dizia a lei de Moisés. E diz o Senhor: eu, porém, vos digo agora, no Evangelho, nas novas, no reino dos céus que eu estou falando, eu vos digo que aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. Não era somente que matasse, senão somente com o fato de irar-se, que seguramente essa ira iria chegar ao rancor, ao ódio, e depois chegaria à vingança. Então essa pessoa em seu coração ia guardar ódio, vingança e rancor em seu coração ao irar-se contra seu irmão. Não estamos falando aqui irmãos da carne, senão pessoas do mesmo povo, do seu mesmo povo. Esse era esse irmão, não irmão de sangue. E diz: será réu de juízo, e aquele que proferir o insulto também será responsável, diz que é responsável e o levarão ao tribunal. Coisa que nunca aconteceu. Porque se uma pessoa se irrita, ainda que não mate o outro, mas sim guarda rancores, ódio e começa a caluniar, e começa a julgar, a ofender e a fazer mal e vingar-se de muitas maneiras. Então o que fazia o outro? O outro diz: pois não, esse é digno de que eu leve diante de um juiz para reclamar-lhe: por que me persegue, por que me faz esses males? Mas não faziam porque
Como não tinha matado, então não tinha aí problemas por essas coisas. O Senhor dizia, é mal. É mal que tu se ire, que tu tenhas rancores em seu coração, ódio. Que tu desejes o mal para outra pessoa. Que tu lhe prejudiques por vingança ou faça algo. Ou digas algo contra ele. Então não era somente o fato de matar ou não, senão todas as coisas que ia guardar em seu coração contra o outro. E então o que acontece? Pois o coração nunca vai estar limpo. Nunca vai estar limpo o coração, diz o Senhor. Felizes os de coração limpo, porque eles verão a Deus. Então, aqui o Senhor estava ensinando sua doutrina verdadeira, esclarecendo verdadeiramente o que foi a lei de Moisés, o que foram os mandamentos que Deus deu, e que ninguém os entendeu, ninguém os compreendeu, e que por isso as pessoas não pôs por obra nada. E aqui o Senhor está esclarecendo tudo o que era a lei e cumprindo-a. Glória a Deus. Mas que essa lei hoje continua vigente em nossos corações, em nossas consciências. Deus nos ensina que nós também temos que viver essa vida dessa maneira, de não guardar essas iras e rancores, nem ódios contra ninguém, nem vinganças contra ninguém. Assim que no 23 diz, portanto, se estás apresentando tua oferta sobre o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e então volta e apresenta a tua oferta. Então o Senhor estava ensinando aqui que isso deviam ter feito na lei de Moisés e nunca o fizeram. E aí estava lhes recordando, agora vocês hoje também têm que perdoar e não guardar em teu coração esse rancor e esse ódio, porque de nada te serve que faças tanto sacrifício, que faças tantas orações, tantos jejuns, tantas vigílias, e que estejam lá ajoelhados dia e noite, e em teu coração está cheio de rancor, de ódio, de maldade. Isso não te serve de nada. Limpa teu coração. Que formoso era o Evangelho. Que formoso é o Evangelho e que formoso é a palavra do Senhor, o que Deus nos ensina a nós. O que façamos primeiro antes que tanto sacrifício. Fazer tantos sacrifícios e o coração cheio de pecado e de maldade. O Senhor não quer isso. Ele quer o quê? Um coração limpo. E diz aqui no 25, entra em acordo sem demora com ele, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial, e sejas recolhido ao cárcere. Isso eu estava dizendo na época da lei, que podia acontecer essas coisas. Hoje em dia, pois sim, se não nos pomos de acordo também, as pessoas vão atuar, agir mal contra o outro, pois o mais certo é que essa outra pessoa o leve diante do juiz. E bom, então nós aqui estamos aprendendo que o Senhor estava ensinando a lei, porque vemos como é semelhante a lei com o Evangelho, muito semelhante. Que diferença há? Aqui o Senhor viu que as pessoas em seus corações não estavam cumprindo isso e estava lhes ensinando, isso é a lei, o ter amor, não pecar, apartar-se do pecado, isso era a lei, mas ninguém a cumpriu. Então o Senhor diz, pois agora terão de cumpri-la com minha ajuda, porque eu sim vou lhes ajudar. Vão crer em mim e eu os ajudo. Através do Espírito Santo vou lhes ajudar para que mudem, que seus corações sejam mudados, transformados e tirado esse pecado e essas manchas. Então aí sim vão viver santos e perfeitos. Aí sim vou levantar um povo de Israel espiritual, santo e perfeito, que faça a vontade de Deus e que cumpra todos os mandamentos do Senhor. Isso é o que nós hoje estamos aqui, empenhados em seguir, em descobrir, em fazer a vontade do Senhor, para que o Senhor forme conosco um povo santo. Esse povo de Israel que Deus sempre quis desde o princípio. Que com a ajuda de nosso Deus, seguramente sim conseguiremos. Então diz no verso 27 que já o Senhor fala sobre outro tema que diz, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério? Naquele tempo, na lei de Moisés, cometer o adultério era fazer o ato fisicamente, literalmente, físico. Mas aqui o Senhor estava ensinando, vocês sim estavam equivocados. Porque se realmente era não fazer o ato físico, mas também com só o pensamento e com só o maliciar e desejar e pensar, com isso também estava cometendo o adultério. E os antigos
nunca interpretaram dessa maneira a palavra do Senhor, e por isso eles, pois alguns se abstinham de ir cometer o adultério fisicamente, a ter a relação, não o faziam, mas então eles faziam em seus pensamentos e havia muita morbidade neles, em seu olhar, em seus pensamentos, em sua maneira de falar, em sua maneira de sorrir, em tudo estava ali a morbidade, o desejo, a provocação e adulterando e desejando outra a mulher alheia. Então estava adulterando, mas eles diziam: como eu não me deitei com ninguém, não é pecado, mas o estava fazendo dentro de seu coração, dentro de seus pensamentos, e Deus estava vendo isso como um adultério. O que vocês acham disso, que era da lei de Moisés, e que isso hoje nós também no Evangelho, essas palavras que estamos vivendo com o Senhor nessas experiências, onde o Senhor nos ensina também todas essas coisas? O que vocês acham da semelhança que é? Não vemos diferenças da lei de Moisés ao dia de hoje, mas eles nunca o fizeram. Eles interpretaram fisicamente, e nós hoje temos que nos abstermos fisicamente e também do coração, do olhar, da mentalidade, dos pensamentos, também temos que nos cuidarmos, porque o que não peca assim físico, que não faz o assunto, mas o deseja, o pensa, o quer, aí está pecando também. Então diz: eu porém vos digo, ou leia vocês o verso 28. Viu? Essa era a lei de Moisés. Isso era a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia: não cometerás adultério. Só que não explicou: não cometerás adultério, nem físico, nem com o pensamento. Faltou. Não lhes explicou. Mas isso era o que Deus queria? Que das duas maneiras não o fizesse? E isso muito semelhante ao Evangelho. O Senhor, no Evangelho, hoje nos diz o mesmo. O mesmo? Não tem que cometer esse adultério, nem fisicamente, nem tampouco como? No coração. Porque que todas as coisas vêm ao coração. Do coração sai tudo para os pensamentos. Do coração, tudo que há no coração sai aos pensamentos e começamos a agir, a proceder, a falar, a abrir a boca e fazer as coisas do que há no coração. Então, no seu coração começa o quê? A cobiçá-la, a desejá-la. Então, está cometendo adultério, porque se ele tem sua companheira, não tem por que ir olhar a outra mulher para cobiçá-la, para desejá-la. Não, está cometendo um adultério e Deus o está olhando. Então as pessoas dizem: pois como eu não fiz isso fisicamente, pois não estou pecando. Mas então em seu coração, em seus pensamentos, a deseja, diz a cobiça, a deseja, quer estar com ela, quer não sei o que, está. O que? Quem está vendo isso? Deus. Então a pessoa diz: não, a mim ninguém me vê, ninguém me olha. Pois sim, ninguém o vê, ninguém o olha, nem descobre quem é. Mas Deus o está olhando, e o que faz o Senhor? Tira-lhe o quê? Bênção, certamente. Ao Senhor não agrada essa atitude, e ele vê que essa pessoa não tem seu coração limpo, não tem seu coração bom, não está cumprindo com nenhuma bem-aventurança, realmente. Então, aqui o Senhor estava ensinando a lei, explicando-a, e que tem que ver muito com o Evangelho, com o que hoje nós vivemos e o que nos ensina nosso Deus no dia de hoje. Não vemos nada de diferente. Então diz o Senhor, o que diz: qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la já adulterou, já é um adúltero com ela, diz, já adulterou com ela em seu coração. Portanto, o Senhor lhes diz: e se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Portanto, se tens a tentação, se estás tentado, em que estás vendo uma mulher alheia, e que você gosta e que está se apaixonando, e que antes de pecar, antes de cometer esse pecado grave diante de Deus, então é melhor fuja dessa tentação, fuja para que o diabo não faça cair na armadilha. Afasta-te, não tornes a olhá-la, não tornes a dirigir-lhe a palavra, não tornes a estar próximo dessa pessoa. Muda de trabalho, muda de estudo, muda de casa, faça algo e mude, mas não vá cair na armadilha.
Então, isso é o que significa: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Isso, pois te convém que se perca um de seus membros e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então diz, fuja, é melhor então, muda de trabalho, perca seu trabalho, perca alguma oportunidade que tem na vida, então evite ofender a Deus dessa maneira e fuja e peça a Deus que lhe ajude. Isso é o que tem que fazer. Bom, seguimos no verso 30, diz, se tua mão direita te faz tropeçar, o mesmo exemplo, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um de teus membros e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso é fugir do perigo que você, nesse momento, está sendo tentado ou tentada, porque com as mulheres também pode acontecer que uma mulher tenha seu companheiro e então o diabo lhe apresenta outro por ali e então vem a tentação, a armadilha, vem a provocação e a pessoa começa a pecar em seu coração e alguns caem na armadilha. Então, fuja disso, muda de trabalho, fuja. Uma vez uma irmã me chamou e me contou, ela tem seu companheiro, tem seu lar e estava trabalhando por aí em um lugar onde tinha bom salário e disse, não, lá o chefe, pois não, começou como a conquistar-me de tanta proximidade, de tanto estar junto, não sei o quê, como que eu também estou interessada nele, não sei o que vou fazer, eu vou perder meu casamento. Disse-lhe, retira imediatamente do seu trabalho. Retire-se, saia daí, fuja daí, não dê oportunidade ao diabo de cair nisso, porque você vai perder seu lar, sua família, tudo. Não, não faça isso. A mulher me obedeceu, deu atenção ao meu conselho e retirou-se desse trabalho. Estava ganhando bem, estava bem empregada, mas retirou-se. Para quê? Para fugir da tentação. É isso. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a. Lança-a de ti. É isso. E não que todo o teu corpo vai ao inferno, dando a entender, cai em um adultério, então já é infeliz, perde seu lar, seus filhos, sua família. E logo, com esta pessoa, o dia que já se cansa com ela, então já também a deixa de um lado e então acabou tudo e ficou só na vida, na infelicidade. Isso é muito parecido, como dizem, é lançado no inferno. Lançar no inferno é sofrer muito. E isso é o que pode acontecer com isso do adultério. Bom, como vocês podem ver, tem muitos temas nestes capítulos. Desculpar-me-ão, mas a mim me parece que como vocês leem muito a Bíblia, leem tudo isso e é importante esclarecer cada tema. Assim que eu sei que vocês me desculparão. Aqui no verso 31, fala o Senhor Jesus do divórcio. Como lhes parece algo? O divórcio é um tema muito delicado e muito complexo. O Senhor falou muito pouquinho do adultério, mas diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso foi dito na lei de Moisés, que aquele que repudiar a mulher, dê-lhe carta de divórcio. Diz o Senhor, eu porém vos digo, que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, quer dizer que se tem um homem que repudia sua mulher porque ela fornicou e adulterou com outro homem que não era ele, que não era o esposo, então ele soube, então ele diz que a repudia e pede-lhe o divórcio por essa causa. Aqui parece que aceita, diz, a não ser por causa de fornicação, diz que sim, isso era aceitável o divórcio. Então diz que se não há outra causa, que se não é por uma fornicação ou adultério que ela cometeu, senão que simplesmente que ele teve a vontade de repudiá-la e divorciar-se, então diz que é mal, porque faz que ela adultere. Quer dizer que vai e busca outro companheiro. E o que se casa também diz que comete adultério. Mas aqui está falando o Senhor, falando o motivo. Aqui diz que o que repudia sua mulher, a não ser por causa de fornicação, está dizendo que está bem. Por causa de fornicação é aceitável o divórcio. O outro, que por outro motivo não se justifica que divorcie por outra coisa. Isso não é permitido. Então, essa é a consciência do ser com Deus. E Deus é o que cuida desses assuntos. Mas o Senhor, pois dá esse breve ensinamento, não aprofundou muito. Bem, nós seguimos aqui
em outro tema que o Senhor fala dos juramentos. Porque tudo isso estava na lei de Moisés. Tudo o que lemos estava na lei de Moisés como requisitos para que o povo cumprisse. Mas como o povo não cumpria, o Senhor então começou a explicar e a ensinar que isso tinha que cumpri-lo e vivê-lo. Tinha que fazer a vontade de Deus. Aqui no verso 33, o Senhor já muda para os juramentos e diz: além disso, ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor teus juramentos, que não fosse jurar por qualquer coisa, ficar jurando, e além disso, jurando em falso. Porque isso acostumava-se muito na lei de Moisés. Diz: eu, porém, vos digo, não jureis de maneira alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou negro um só cabelo. Sede, porém, vossa palavra, sim, sim, não, não, pois o que se acrescentar a mais procede do maligno, está dizendo o Senhor Jesus, que não tinha que jurar em falso, e que naquela época, na lei de Moisés, era permitido o juramento, mas que as pessoas realmente tinham que cumprir esse juramento. Isso era algo muito, muito delicado. Jurar em falso, jurar por Deus, colocar o nome de Deus, ou por a cidade de Jerusalém, a espiritual. Realmente que está falando aqui dessa Jerusalém espiritual, a igreja do Senhor, a cidade do grande rei, que não tinha que jurar, porque se a pessoa não cumprisse esse juramento, pois estava ofendendo e pecando. Em outro lugar da Bíblia, em outro evangelista, esclarece que o Senhor pôs em sua explicação, porque aqui estamos lendo Mateus, mas quando estejamos lendo Marcos, vamos encontrar os mesmos temas, mas em umas partes é mais explícito, em outro é mais extenso, mais profundo, então esclarece um pouco mais, fala um pouco mais do tema. Nós, à medida que vamos lendo isso, vamos esclarecendo. E tínhamos visto esse tema, até aqui lemos, mas agora é nos esclarecido já com isso que esse evangelista esclarece. Então, em cada evangelista vamos encontrar quase o mesmo, mas vamos encontrar muitas coisas. Aqui, por exemplo, não está quando o Senhor disse que no evangelho nós devemos dizer a verdade e não jurar. Que o juramento acaba já no evangelho do reino dos céus, que acaba isso de jurar, que existe somente a palavra. O sim, sim ou não, não. Isso, a palavra é o que existe, o que vale. E isso é o que nós devemos, hoje em dia, falar, não mentir, não enganar as pessoas, nem mentir para as pessoas, senão dizer a verdade, dizer sim, sim, ou dizer não, não. E se eu digo sim, pois o cumpro, e se eu digo não, pois também tenho que cumprir, e tenho que ser séria nesses aspectos. Não preciso jurar, senão que minha palavra será muito válida, porque eu direi as coisas como que é e como que irei fazer, ou o que eu me comprometo a fazer. Isso é o que Deus quer, que nós sejamos já dessa maneira em seu evangelho. Já os juramentos não são, senão era já da lei de Moisés, e as pessoas não os cumpriram, mas o Senhor diz que não, que já é o dizer sim ou dizer não, mas não é preciso jurar. Bem, no verso 38 o Senhor muda também, diz que amar aos inimigos, não é? Porque na lei de Moisés dizia, no verso 38 diz: ouvistes o que foi dito lá na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, quer dizer que uma pessoa podia vingar-se da outra, na lei de Moisés existia a vingança. Se uma pessoa matava a outra, a ele também alguém o matava e assim sucessivamente eram as vinganças. E por isso diz que era olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor Jesus diz, eu lhes digo agora, no Evangelho, no reino dos céus já não existe isso de olho por olho, dente por dente. Já não existe a vingança no Evangelho. Agora vocês diz o Senhor no verso 39. Leiam o verso 39. Eu, porém, vos digo. E ao que queira demandar contigo e tirar-te a túnica,
Deixa-lhe também a capa, quer dizer, tenha paciência. Tenha paciência, porque aqui diz, e a qualquer que te obrigue a levar carga por 1 milha, vá com ele por 2. Tenha paciência, não vai vingar-se da pessoa pelo mal que te fez, senão que você mais bem ceda, tem que ceder. Você tem que dizer, está bem, correto, o que você fala, o que está dizendo assim está bem, não se preocupe. As coisas serão como você pensa, como crê, como o fez. E ter paciência e ser cuidadoso de não fazer o contrário, para não começar essas discussões e depois chegar, pois não é, a ter até agressões físicas. Então diz que a paciência, a tolerância, a misericórdia, a sabedoria, tem que colocá-la para trabalhar nesses casos, quando se apresenta todas essas coisas com as pessoas, discussões ou litígios pelo que seja. Então, não se ponha você a contrapor, a levar ao contrário, a contradizer, só por uma coisa que não vale a pena. É o que aqui o Senhor quer, que nós sejamos sábios e entendidos e possamos viver a vida bem e sem estar tampouco ofendendo a outra pessoa, nem fazendo ninguém sofrer. Então é isso. E diz o Senhor aqui no 41, e a qualquer que te obrigue a levar carga por 1 milha, vá com ele por 2. Ao que te pede, dá, e ao que queira tomar de ti emprestado, não desatendas, assim seja uma pessoa inimiga que se irritou contra você, que está se tornando mal contra você, fazendo-se inimigo, mas que chegou um momento, uma necessidade, uma doença e que está morrendo de fome, que você vê com necessidades, não lhe negue nada, estenda-lhe a mão, ajuda-o, seja misericordioso, não seja vingativo. Isso é o que o Senhor está falando, não seja vingativo. Não lhe cobre, por mais que essa pessoa é inimiga sua ou por alguma coisa não o quer, não o ama, mas você não se preocupe, deixe-o, e você não lhe pague mal por mal, mas bem pague-lhe bem por mal. E dessa maneira, pois Deus o abençoará. Isso é o que ensina o Senhor sobre esse amor, assim para com os inimigos, que acontecia na época antiga, mas que também no dia de hoje acontece também no nosso meio. Como administrar esses assuntos? Aqui no verso 44 diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem, ter paciência, ter misericórdia, não dar importância, orar a Deus e pedir a Deus que nos ajude para que essas pessoas se controlem, que essas pessoas não façam essas coisas, eu fujo delas e dessa maneira, pois Deus abençoará, nos ajudará e nos dará o triunfo. Porque no 45 diz que comportamos dessa maneira para que assim torneis a ser filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz nascer seu sol sobre maus e bons e que faz chover sobre justos e injustos. Assim como é Ele, pois nós também devemos nos comportar igual com nossos semelhantes. Diz, porque se vocês amam aos que o amam, não tem nenhuma recompensa, não tem nenhum sentido, que os publicanos ou os mundanos ou os que não conhecem de Deus fazem o mesmo, assim que você tem que ser cuidadoso, de não ser vingativo nem maldoso com aqueles que dizem ser teus inimigos. É o que o Senhor ensina. O verso 47 diz, e se saudais somente a vossos irmãos, que fazeis demais? Assim também faz os que não têm, os que não conhecem a Deus, que cumprimentam somente aos que eu gosto, aos que são meus amigos, aos que estão mais próximos. Então eu vos falo, estendo as mãos, os ajudo, e ao outro, pois que morra de fome, pois que lhe aconteça tudo, que se está nu, não lhe estendo a mão, não sou nada dadivosa nem generosa. Então o Senhor diz, isso de nada te serve, porque tu tens que ser assim com todos os seus semelhantes, com bons e com maus, com inimigos e amigos. Ser reto, justo, misericordioso, tolerante, verá como Deus te abençoará. Esse é o ensinamento que o Senhor, no verso 48, que diz, leiamos, diz, pois sede vós perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Glória ao Senhor, porque é que assim é que nós temos que ser, ter essas bem-aventuranças em nosso ser, todos, cada um de nós, cumprir com todos esses mandamentos,
Esses são os mandamentos, esse é o reino dos céus. Isto era o que a lei de Moisés ensinava, mas ninguém a entendeu. O Senhor Jesus aí explicando, ensinando, e hoje o Espírito Santo a nós ensinando-nos também. Portanto, nós temos que hoje pedir ao Senhor, esforçar-nos para agradar a nosso Deus em tudo e pedir ao Senhor que nos ajude para que nós possamos ser o quê? Perfeitos. Assim, nosso Deus é perfeito e Ele quer que seus filhos sejam perfeitos. Com a ajuda de nosso Deus, conseguiremos. Que a honra e a glória seja para nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor os abençoe e vamos orar a nosso Deus. Vamos orar e pedir a nosso Deus milagres e sinais e curas. Vocês têm doenças, famílias com doentes, pessoas doentes no hospital, em sua casa, pessoas com muita deficiência em seu corpo, e todos esses tipos de doenças físicas, psíquicas, também espirituais, por bruxarias, por feitiçarias, por maldições, por todas essas coisas. Vocês têm desejos em seus corações, têm petições a Deus. Tudo isso nesse momento você ponha na presença do Senhor, que Deus está a seu lado, ouvindo-o, vendo-o. E Deus o ouvirá e abençoará e lhe dará esse triunfo. Assim que você peça ao Senhor com todo o seu coração, comprometa-se com nosso Deus. Pai Santo, Pai Celestial, Pai Santo, Eterno Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nosso Deus poderoso, que andastes com Moisés, que ensinaste-lhe, Senhor, teus mandamentos, tuas leis, que hoje em dia também o Espírito Santo nos ensina esses mandamentos e essas leis. E hoje em dia o Espírito Santo nos ensina, nos dirige, nos corrige, nos ajuda, para que nós sigamos em frente e possamos agradá-lo, Senhor, e possamos fazer e cumprir toda a tua palavra, e andar em teus caminhos e recrear-nos em tua palavra, em teus mandamentos, meu Senhor. Obrigada, Senhor, por tua benevolência, por teu amor, por tua misericórdia, por tua palavra santa. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Pai Santo, também te pedimos nesse momento, Senhor, estendes tua mão poderosa. Estendes tua mão poderosa sobre cada pessoa que está doente, que tem muitas pessoas com diversas doenças, e tu os sabes, meu Senhor, e tu os conheces. E tu, Senhor, estendes tua mão a cada um e cura-lhe. Liberta, Senhor, limpa corações, limpa espíritos, limpa almas, limpa aos seres, purifica-os, meu Senhor. Lança fora todo o poder do maligno, toda a doença incurável, toda a doença física também. Te peço, Senhor, que tu tires bruxarias e feitiçarias, repreende todos esses espíritos imundos. Tira, Senhor, essas maldições, que muitas pessoas temos sido carregados de muitas maldições. E tudo isso, o diabo quer que estejamos sofrendo, que estejamos angustiados. Mas tu nos ajudarás, Senhor, com teu amor, com tua misericórdia, com teu perdão, Pai Santo. Estendes tua mão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Faz milagres e sinais. Veja, Senhor, que tem muitas pessoas que ainda que não chegaram à igreja, não se congregam, mas eles esperam em ti, confiam em ti, estão esperando tuas bênçãos, teu amor, tua manifestação. E tu abençoarás a cada um também, vai dar-lhes também do teu Espírito, e vai dar-lhes revelação e lhes ensinarás, para que eles um dia compreendam e estejam na congregação também, para que louvem teu nome, porque tu és digno dos louvores, meu Senhor. Obrigada, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos, Senhor. A honra e a glória seja para ti, Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz.
Dios. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Glória e honra para o nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus. O Senhor abençoe a todos. Grandemente, abração forte para todos vocês. O beijo das crianças e que o Senhor os abençoe. E até breve. Muito obrigada.